A rosa é a flor mais popular no Brasil. Existem mais de 30 mil variedades e elas são cultivadas há pelo menos 5 mil anos pelos chineses. Para nos ensinar tudo sobre as rosas e explicar como que elas podem ser cultivadas em casa, a gente recebe aqui na nossa casa o paisagista Otávio Alves. Seja muito bem-vindo! Muito obrigado, boa tarde a todos de casa. Demais, né? Lindo, né? Rosa é muito bonito, não é? É uma das minhas preferidas. Na verdade, toda vez que eu venho, eu sempre falo, essa é uma das minhas preferidas. Das minhas preferidas. Porque é paisagista, ele gosta de flor, não tem como. Mas rosa é rosa, né? Sim, eu gosto por dois motivos. Porque a rosa sempre me traz a lembrança da casa da minha avó. Eu também. Toda avózinha sempre tem uma roseira. E a minha avó ainda chamava Rosa. Ah, daí não tem Então, como esquecer. Não tem como esquecer. E a preferida da minha filha, que é a minha caçulinha, ela é apaixonada. Toda vez que chega, eu tenho que dar um botão pra ela. Ai, que bonitinha. Porque ela fala que ela é princesa do papai e o papai tem que dar rosa. Então, é a preferida dela. Demais, isso mesmo, já acertou aí. A gente falou que tem vários tipos de rosas. Isso. E aqui eu estou vendo algumas que as pessoas já não lembram mais que são rosas. Tem gente que não conhece, né? Sim. Conta pra gente. Acontece o seguinte, a rosa, ela tem aproximadamente 150 espécies. E aí, mais ou menos 30 mil variedades dela que foram ao longo desses anos sendo produzidas. A maioria delas que chega pra gente são híbridas, né? Porque os produtores vão tentando melhorar, trazer novas tonalidades e por aí vai. Essa, por exemplo, é uma híbrida diferente. Eu não sei se você percebeu qual a diferença dela. Aqui eu já tô percebendo. E a cor? A cor mesclada. Ela é bem mesclada mesmo. Ela é pintada? Não. Ela é pintadinha, mas a diferença principal é o caule. É isso que eu ia falar, o caule dela. Isso, ela não tem espinho. Justamente. Essa é conhecida como rosa samurai. Olha ela não tem espinho. Eu fiquei olhando, falei, eu não tô enxergando nenhum espinho, será? Essa é uma rosa que foi, né, com a modificação dos produtores, eles foram chegando a essa qualidade de rosa. E hoje é legal por quê? Porque todo mundo gosta de ter uma rosa, mas muita gente gosta de ter um pet. A gente tem muita gente com criança em casa. E a gente acha que é brincadeira, mas só de trazer eu já tenho até machucadinho, ó. Por causa dos espinhos. Então, quando a gente tem essas características, colocar a roseira, a rosa samurai, é uma alternativa para que a gente possa, né, que as crianças possam ter o contato e também não venha ferir os bichinhos que tem em casa. Que tem em casa, adorei. E essa daqui? Essa aqui eu brinco que é a mais fresquinha de todas. Eu acho ela linda, mas ela que exige um pouco mais de cuidado, ela foge um pouco da regra das rosas. Essa é a mini rosa. Ela chega no máximo a uns 40, 50 centímetros de altura. E ela, apesar de gostar do sol, ela não gosta do sol o dia todo. Toda roseira precisa do sol para florescer. Ela, no máximo, umas 4 horas. Ela exige um pouco mais de cuidado. Então tem que ficar mais atento, justamente. Né? Ela tem uma constância um pouco maior das podas, qualquer mudança ela sente, seja do solo, seja do ambiente. A resistência dela é um pouquinho menor, mas não assim, ela também é uma planta perene, ela também tem uma longevidade de vida, mas ela exige um pouco mais de atenção do que as demais rosas. E essa daqui fica bonito pra gente fazer aquele de montão, né? Justamente, essa é a rasteira. De alguns anos pra cá, os produtores perceberam que podiam colocar ela na pendência e começaram a utilizá-la nesses vasos que ficam pendurados. Ela é super bacana porque ela aceita poda, você pode trazer também uma poda para dar um certo formato nela. E se você colocar no chão, ela vai se adaptar, ela vai ficar um pouquinho mais alta do que uma forrageira convencional, porque os caules são mais rígidos, né? Só que ela vai chegar no máximo a uns 50 centímetros e começa a ganhar um pouco mais de espaço, fazendo a complementação de alguns ambientes. Sem falar que pendente fica maravilhosa também. E o que seria uma roseira? A roseira, na verdade, é essa planta de origem asiática, né? Que tem aí na Terra aproximadamente 35 bilhões de anos. Eu vi você falando de 5 mil anos de cultivo. De cultivo. Justamente. Mas ela é uma planta que ela serve tanto para o processo de ornamentação, quanto também, o chefe pode me dizer melhor, né? Serve até comestível. Ela é uma planta comestível, pode ser utilizada na culinária. Inclusive, essas amarelas, elas são conhecidas como híbridas de chá. E tem esse nome por causa da história. Porque os ingleses, né, elas são perfumadas, tem outras rosas, outros tipos que são mais utilizadas ainda para isso. Quanto mais perfume ela tem, mais ela é utilizada para essa essência do chá.
Mas eles utilizavam bastante para isso, então ela ficou conhecida, né, principalmente os ingleses, na hora do seu chazinho, então eles ficaram conhecidas como híbridas de chá. São utilizadas para o corte porque elas ganham bastante altura, chegam até 2 metros mais ou menos, e tem o caule bem reto. Então, para fazer os buquês, fazer as montagens, as ornamentações, elas são mais utilizadas, com uma variedade muito grande. Adorei. Já que você falou no chefe Léo, ele está de olho nas rosas. E tem pergunta para você, não é, Léo? Estou de olho, porque eu já fiz muitas coisas com rosa, várias coisas, várias preparações. Eu já peguei pétala e coloquei açúcar e sequei, que fica bem legal. Um pouco molho de rosas, manteiga de rosa, fiz várias coisas. Mas eu queria te perguntar assim, tem alguma rosa que é muito rara, alguma cor muito rara, assim, que a gente consegue encontrar no Brasil? Sim, eu ia até trazer para vocês essa e fiquei devendo, porque assim, para muita gente que não sabe, a época, na verdade, da poda das rosas é no início do inverno e no final de outubro. E quando eu fui buscar essa rosa, ela já tinha entrado na poda. Então, até agora, algumas pessoas que procurarem vão ver que as rosas no mercado ganharam um pouquinho mais de preço e estão um pouco mais escassas, né? O que acontece? Chama rosa abracadabra. Abracadabra? Isso. Ela tem esse nome por quê? Porque você não sabe que cor que vai sair da sua flor na floração. Pode sair numa mesma floração cores diferentes, pode sair uma única cor, quando vem uma outra floração, uma nova cor. Ela tem as pétalas de cores mescladas, parece como se estivesse marmorizado. Ai, que lindo. São lindas. Mas eu falei, eu preciso levar. Eu corri tanto atrás dela, mas ela já tinha entrado na poda desses produtores. Depois a gente vai perguntar. E por falar em poda, como é que a gente faz a poda de uma rosa? Então, a roseira, eu brinco o seguinte, eu gosto dela, eu me identifico pelos fatores que eu te falei. E assim, na vida eu já sofri tanta poda e isso me fez crescer cada vez mais e melhorar em tudo que eu precisava. E a roseira é assim. É assim. Quando a gente poda ela vem com bastante vitalidade. O ideal, sempre instrumento esterilizado. Porque se a gente pega essa tesourinha, põe numa outra planta, ela está com alguma doença e eu venho fazer a poda, eu posso passar a doença para essa outra planta. Entendi. Então é ideal que a gente esteja com ela sempre esterilizada. A poda, ela pode ser de correção, ela pode ser de manutenção, essa da florada, que passa para que ela tenha mais resistência e volte com mais flores durante muito tempo. Mas o ideal é que ela possa utilizar dessa poda para que ela se recupere e venha com mais vitalidade cada vez mais. Esterilizadinho o nosso produto. Eu trouxe essa aqui de exemplo, que é uma mini rosa. Se você parar para analisar, deixa eu ver se colocar aqui, fica melhor para enxergar. Ela já sofreu algumas podas. Já. As podas, o ideal é que elas sejam sempre próximos a essa gema que ela tem, que é onde sai o caule ou, né, a folha, sai uma nova ramificação e quando ela está mais no topo, até a flor vai sair dessa gema. O que acontece? Essa sofreu uma poda no ano passado e agora, né, voltou uma poda radical, foi tirado tudo, as folhinhas estão voltando. O que a gente vai fazer? Vai fazer uma nova poda para que ela possa ter mais caules, mais folhas e mais flores. Boa. Aqui já temos um sequinho. Certo. Eu vou pegar sempre na diagonal e vou fazer esse corte. Dá para a câmera pegar? Dá aqui, dá. Nessa diagonal, fiz o corte. Opa, essa aqui. Aqui, fiz o corte na diagonal. O que acontece? Por que na diagonal? Se eu fizer o corte para cima, vai começar a acumular água e ali vai ser muito propício para a criação de fungos e algumas bactérias que podem matar e adoecer essa plantinha. Eu trouxe até aqui um cicatrizante fungicida natural, que eu brinco que é a dica da avó. Que legal. A gente aprende com os mais velhos. Que é, peguei, fiz o corte, põe uma gotinha dele e pronto. Ele já protege para que ela possa continuar o seu desenvolvimento. O própolis? Em qualquer casa de manipulação, em lugar que vende mel, você vai encontrar esse extrato de própolis. Que é o sem álcool. Justamente, para poder fazer a utilização, fazer a cicatrização. E como ele é um fungicida, ele já não permite que esses fungos, que na verdade, tanto ácaros como fungos, são as doenças mais propensas da roseira. Então, se a gente
toma esses cuidados, a gente já elimina esses problemas apenas com os cuidados. Que demais. Ela gosta de água, mas a gente não pode encharcar, né? Na verdade, ela gosta... A gente tem que fazer uma rega correta. Por quê? Porque ela prefere o solo mais argiloso. Eu trouxe para vocês verem. Esse solo compactado. O solo argiloso, ele nada mais é que um solo que fez esse adensamento de água, né? Ele retém mais água. E é assim que ela prefere. Legal. Algumas fogem, a regra ela vai se adaptar a substrato, a outro tipo de terra, mas esse solo argiloso é o ideal para ela. Se eu começo a regar demais, eu vou deixar mais propenso à chegada de fungos, porque já tem umidade nesse solo. Então o ideal é aquilo que eu sempre falo. Se ele está no vaso, se ele está no seu jardim, você já sabe mais ou menos como vai esse processo de rega. Nesse nosso período, 2, dependendo, máximo 3 vezes por semana, dependendo da drenagem do solo. Mas se você tem ele no vaso, regra do dedinho. Colocou, sujou, não precisa de água, porque está com essa umidade. Então não vou correr o risco de matar essa plantinha pelo excesso, porque tudo que é demais não também é complicado. E como que a gente pode fazer muda? Muda. A gente pode fazer a muda da seguinte forma. Eu vou pegar um exemplo aqui para você dessa... Eu não tenho nenhuma no momento aqui que eu posso tirar o caule dela, mas eu vou dar um exemplo a partir dessa aqui para você. Pode ser? Pode. Bom, vou escolher um caule aonde ela tem uma florada bonita. Tá. Vou fazer um corte próximo da gema. O ideal é que eu faça mais lá para baixo. Tá vendo aqui que ela teve um corte? Ó? Não sei se a câmera consegue pegar. Ela teve uma poda. Ah, tá. Vou contar. 1, 2, 3. Na próxima, eu vou fazer um corte. Pronto. Fiz um corte. Já já eu coloco o própolis nela. Faço a limpeza. Pode deixar os espinhos? Não tem problema algum. Não tem problema. Você pode deixar os espinhos, porque ele não puxa, não suga energia. É só questão de manipulação. Você pode se machucar com os espinhos aqui. Tiro algumas folhinhas. Isso. Eu vou deixar algumas, que ela tá tão bonitinha. Ela tá mesmo. E a rosa, quando eu vou estaquear, o que ela exige? Ela exige... algumas plantas a gente coloca na água e começa a enraizar e depois a gente leva para a terra. A rosa não. A gente já vai estaquear ela diretamente no solo. E aí vai aguardar o tempo da formação das raízes. Pode demorar em torno de 30 dias, 40 dias, começa um processo dela já na sua revitalização e o desenvolvimento dessa nova planta. E ela vai florir sempre? Sempre. Se você fizer uma poda, mantiver uma adubação constante, eu indico quem tem roseira para que faça essa adubação o ideal é todo mês. Porque ela gosta de um solo bem orgânico. Mas se não der, pelo menos uma vez a cada 2 meses fazer essa adubação para ela continuar o seu processo de floração. E sempre poda. Quanto mais você poda, mais ela vive e de maneira saudável. Incrível. Essas daqui que estão aqui na frente, tem uns botões bem cheios dela, né? Isso, elas são lindas. Essas são aquelas arbustivas. Elas vão crescer e vão começar a se espalhar, os ramos vão começar a se abrir. É que a gente vê muito nos jardins, né? O legal dela é que quando ela formar, você pode pegar uma de uma cor amarela, outra de uma cor avermelhada, uma rosa e fazer as estacas. Colocar ali para que a sua mesma roseira tenha diferentes cores das rosas, porque a gente faz o enxerto, né? Faz aquele cortezinho, coloca a plantinha, o caulezinho ali para ela poder enxertar e continuar dando outras rosas de outras cores na mesma planta. Na mesma... Ai, justamente. Que lindo, né? Fica lindo. Gente, eu amei. Você de casa gosta de rosas? Então, eu vou fazer o seguinte, vou te falar uma coisa aqui hoje. Otávio me contou que ele vai fazer uma gentileza aqui. Isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar algumas das nossas rosas de aqui agora. Soninha, Clarinha, Vanessa, por favor, chegue até aqui, né, Otávio? Claro. Por favor. Essas meninas maravilhosas que sempre apoiam, nos recebem tão bem, que sempre aguentam, né, as nossas dúvidas. Ai, que bonitinho. Muito obrigado. Rosa para elas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, e para você meninas. também. Coisa linda as nossas rosas aqui. Deixa eu pegar aqui o botãozinho. Ai, obrigada.
Obrigada, olha Eu que que agradeço. lindo, gente. Obrigada pelas rosas. Tem pra você também, tá, Dezinha? E pras meninas que estão aí no switcher também. É muito gostoso. Fabrini, Carol e Bruna. Ó, pronto, e Dezinha, viu? Já tem pra vocês também. E eu acho isso muito bonito. Esses dias eu até ouvi, é o Dr. Megda, que ele vem aqui no Santa Receita também, ele falou que no Dia dos Namorados, ele sempre dá flores pra esposa e flores pra filha. E você falou a mesma coisa que Justamente. você faz isso. E eu acho isso muito bonito, porque é uma forma do homem, né, mostrar pra esposa, né, pra filha, Sim. o carinho, né, que a gente pode ter, um presente que a gente pode receber. E eu acho isso muito bonito. Muito obrigada. Eu que viu? agradeço. As plantas sempre representam, a beleza delas traz muito do amor que a gente traz nos cuidados com as coisas. Então, acho que quando a gente presenteia, seja ela uma flor de corte ou até uma planta para você cuidar, você está dando todo o seu amor e seu cuidado junto com a beleza das plantas. Eu que agradeço sempre. E eu que agradeço. Que bonito, né, minha gente? Você de casa, aproveita, segue o Otávio no Instagram, tá, minha gente? Uma coisa mais linda do que a outra, uma flor mais linda do que a outra. Se tem dúvidas, ele responde para você. Sempre. @clorofila com você. E o telefone é o 12 2102 3100 e tem também o 12 99212 8202. Obrigada mais uma Eu que vez, agradeço. viu? Que a gente floresça cada dia mais, não é? Sempre, com Sempre. certeza. E é necessário, às vezes, a gente podar, né? Pra gente poder crescer. Verdade. Em tudo nessa vida. Verdade. Um beijo. Um beijo. Adorei. Muito bom. Obrigado, chefe. Olha que gostoso, né?